estarmos na casa de Deus mais um dia. Quero louvar a Deus pela vida do grupo Raiz Davi, né? Glória a Deus que vocês não estão enjoados, né? Que direto. Glória a Deus pela vida do grupo. Eu sou muito grata ao Senhor por fazer parte desse grupo. Quero muito louvar a Deus pela vida do pastor Luiz. Acho que hoje um pouco mais emotivo, né, irmãos? Acho que todo mundo está assim. E eu queria contar até um testemunho de uma irmã que estava contando ali. Alguém perguntou, uma irmã que prega, né, que tem uma influência muito grande. E alguém perguntou para essa irmã assim: como é que você sabe tanto de Bíblia? Como é que você conhece tanto da palavra de Deus assim? E ela respondeu: ouvindo na casa de Deus, nos estudos da palavra, o meu pastor que tinha muito conhecimento, trazendo, né, a palavra de Deus. E ali ela disse que o conhecimento que ela tinha foi ouvindo na casa de Deus. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim: oh Deus, como é que eu queria que na casa lá, no Fluminense, eu pudesse também receber desse pão quente do céu. Mas é tão profundo. E aí, no mesmo ano, o Senhor trouxe o pastor Luiz Carlos. E glória a Deus, né, irmãos? Ele está indo, mas a gente já recebeu uma porção grande do céu. Do Senhor. Então, louva a Deus pela vida do Senhor, pastor. E honro muito ao Senhor. Irmãos, abram a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 51. Foi a palavra que o Senhor tocou no meu coração para trazer aqui essa noite. O livro de Salmos, no seu capítulo 51, verso 10. O melhor, número 51, verso 10. Salmos 51, 10. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Glória a Deus. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! Deus, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Esse domingo de frio, de chuva, nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Aleluia, Deus. Porque o Senhor vive, e é por isso que nós temos esperança em ti. Nós te adoramos porque tu és vivo. Nós estamos aqui te rendendo louvores, adoração. E o Senhor está recebendo aí do céu. Recebemos que o Senhor continue falando ao nosso coração, porque a tua palavra, ela nos vivifica, Jesus. Ela nos dá esperança. Então fala de dentro para fora. E continua tendo liberdade aqui, Espírito Santo. É o que nós oramos, e quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de entrar em Saul, ou melhor dizendo, em Davi, não tem como a gente não fazer uma análise de como foi o início de tudo, porque o povo de Israel foi chamado para ser referência, luz. Deus fez algo com eles tão profundo que foi parecido com alguém que pega uma semente, planta e vai ali dando toda a assistência até que se torne uma árvore grande, frutífera e boa. Assim o Senhor fez com o povo de Israel. E o Senhor chamou eles para serem referência, chamou eles para ser espelho para as demais nações, para quando as outras nações passassem até o lugar que o Senhor colocou eles, geograficamente falando, era estratégico, porque aonde as nações passassem, elas observassem o que é que esse povo tem de diferente, o que é que esse povo tem. E eles, olhando para esse povo, pudessem entender as leis, a prosperidade e o Senhor sobre aquele povo. Só que esse era o desejo de Deus e o plano de Deus. Mas Israel, infelizmente tipificando um povo inconstante, eles observaram para as demais nações. Ou seja, era para as nações olharem para eles e achar eles como referência, diferente e espelho. Mas era eles que estavam olhando para as outras nações e dizendo assim: a gente quer ser como eles. Eles têm um rei e a gente também quer um para que vá à nossa frente
e peleje as nossas guerras. Aí Samuel ficou um pouco triste. Aí Deus disse assim: não fica triste não, Samuel, porque quando eles estão pedindo o rei, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Eles querem um rei, eu vou dar o rei que eles não querem. Amanhã eu vou mandar o homem que você vai ungir, o novo rei de Israel. E nem é o foco aqui, irmão, só que, como eu disse aqui, Deus chama Israel para ser referência. Deus chama Israel para ser luz. Deus chama Israel para ser espelho para as outras nações. O plano de Deus para Israel era que eles fossem referência, mas o desejo de Israel era ser igual às outras nações. E eu não sei porque meu coração está queimando, só que o Senhor está dizendo assim: eu te escolhi não para você ser igual a ninguém, eu te escolhi para você ser referência. Fazer uma referência tão diferente que alguém olhe para você e diga assim: eu não sei o que é que tem externamente falando, só que eu sei que é diferente, eu tenho vontade de ser como ele, como ela. Deus está dizendo: eu te chamei para ser luz, eu te chamei para ser sal, eu te chamei para ser referência. Ah, podia ser igual, mas não é igual, porque Deus te chamou para ser diferente. Honre a diferença que Deus colocou sobre você e pare de ser o que os outros esperam que você seja, e seja o que o céu espera que você seja. A gente quer ser igual, a gente quer o rei. Eu vou dar o rei que eles querem. Amanhã, Samuel, eu vou mandar o rei que você vai ungir como o novo rei de Israel. E aí acontece uma situação na casa de Saul, e a Bíblia conta que perde-se umas jumentas, transporte caro, antigamente era isso. Então logo o pai manda ele ir atrás das jumentas e procurar as jumentas. E assim eles vão, sobe cidade, desce cidade, nada de encontrar. Até que ele se cansa e diz assim: vamos embora, porque senão meu pai vai estar preocupado nem mais com essas jumentas, mas vai estar preocupado comigo. Mas aí a Bíblia diz que quando ele estava para desistir e voltar, o jovem diz assim: nessa cidade tem um homem de Deus, e tudo que ele fala acontece. Vamos até lá para ver se ele conta onde é que está essas jumentas. Quando Saul chega lá, Samuel já estava avisado que ele chegaria. Samuel nem deixa Saul falar e diz assim: não precisa dizer nada não, jovem. Para quem é o desejo de todo Israel se não é para você? Aí Saul estranho diz assim: mas eu sou o menor da tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim é a menor de Israel, ou seja, eu sou o mais pobre dos mais pobres, e eu sou o desejado de uma nação. Aí Samuel chega, coloca ele numa melhor cadeira, dá para ele da melhor comida, e não para por aí, chama ele mais perto, pega um vaso de óleo e unge ele como rei de Israel. Só que antes dele voltar para casa, uma coisa que me chamou muita atenção é que Samuel olha para Saul e diz assim: para tu ter certeza que Deus é contigo, vai acontecer algumas coisas no meio do caminho. Vai vir uns profetas profetizar, que você vai profetizar no meio deles. Depois vai vir alguém te oferecer pão que você deve aceitar. E quando você chegar em casa, seu pai não vai estar mais preocupado com jumentas, mas vai estar preocupado contigo. Quando todas essas coisas acontecer, é para tu saber que Deus é contigo. E aí ele volta pelo caminho, vem os profetas, ele profetiza. No meio dos profetas vem alguém oferecendo pão, ele recebe o pão, chega em casa, de fato o pai estava preocupado com ele. E aí sempre tem alguém que duvida: mas será que foi Deus que escolheu mesmo? Aí a Bíblia diz que vem uma situação de guerra. Saul é empoderado pelo Espírito, vai para a guerra, e a Bíblia diz que Deus dá vitória na guerra. E até quem duvidou teve que dizer: verdadeiramente Deus é com ele. Então tá aí alguém que realmente não tinha nada, e o Senhor resolveu dar tudo, porque a Bíblia diz que riquezas e honras está na mão do Senhor nosso Deus. Tá aí alguém que não era nada e o Senhor fez. Alguém duvide, quem diga que não foi Deus que mandou lá, quem diga que não foi o Senhor que escolheu, porque a gente gosta de transferir para Deus ou para alguém algo que vem da responsabilidade do ser humano. Ele não tinha, quem Deus foi, quem deu foi Deus. A porta estava fechada, quem abriu
Deus. Quando nem ele acreditava em si, que a Bíblia diz que ele se esconde para o povo não honrar ele, o Senhor tem que revelar onde ele estava. Deus foi lá e fez. Então Deus deu a ele, Deus honrou a ele, Deus abriu a porta para ele. Só que infelizmente ele vai começar a empinar o nariz, e a vontade de Deus vai para segundo lugar, e a vontade dele vai para primeiro lugar, e a partir daí vai viver numa decadência espiritual, porque de fato, mesmo que o Senhor tenha dado, foi ele quem tomou a decisão de fazer coisas que não agradavam o coração de Deus, e isso fez com que o céu o rejeitasse, porque alguém que não tinha, o Senhor deu. Que a gente gosta de dar desculpa, né? Não, Senhor, eu seria muito mais crente se o Senhor me desse tal coisa, porque se o Senhor me desse tal coisa, eu seria melhor. Não, Senhor, se o Senhor abrisse aquela porta, se o Senhor resolvesse aquela guerra lá em casa, se o Senhor me desse aquilo que eu estou orando, Deus, eu seria melhor, eu te daria mais, eu seria mais crente. Só que não é isso, irmãos, porque Saul não tinha nada e o Senhor deu tudo. O problema dele era a inversão de prioridades. Deus só trabalha quando a gente prioriza Ele. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que estar assim, irmão, sabe? No primeiro de tudo tem que ser Ele. Porque a partir do momento que a gente idolatrar qualquer coisa, a gente perde. Porque o céu não divide adoração com o ser humano. E aí Deus fala assim: Samuel, eu rejeitei a Saul. Vai lá na casa de Jessé, que eu vou escolher um homem segundo o meu coração. E a gente conhece a história, tem muitos filhos. Samuel até olha para o mais alto e pensa que é ele, porque tinha porte de rei, era alto, tinha porte de alguém que ia para a guerra. Mas a Bíblia diz que o Senhor diz assim: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque você vê o que está fora, mas eu vejo o que está dentro. E a Bíblia diz que Davi vai ser escolhido e ungido como rei de Israel. Só que ali, Davi foi ungido, mas ele voltou para o mesmo pasto, para a mesma situação, para as mesmas ovelhas, para o mesmo lugar. Ou seja, nada mudou. Ele foi ungido, de fato, empoderado pelo Espírito, mas ele voltou para a mesma situação de antes, para o mesmo lugar de antes, para a mesma vida de antes. Mas com Saul foi diferente. Ele teve sinais. Para tu saber que Deus é contigo, vai acontecer assim, 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 assim. Para tu ter certeza que Deus vai dar, vai acontecer desse jeito. Só que com Davi não teve nada disso. Ele voltou para o mesmo lugar, para a mesma vida, e atualmente nada mudou. Porque com Saul foi bom, era como se Deus estivesse contando meu amanhã sem eu nem viver ele. Com um negócio desse nem precisa de fé, né? É só alguém dizer assim: conta 30 dias, aí você conta. Se acontecer, foi Deus. Se não acontecer, não foi Deus. Não precisa nem crer naquilo que não está vendo, até porque já foi revelado o que ia acontecer. Só que aqui na vida de Davi a gente aprende muita coisa. E uma delas é não depender de sinais para crer que Deus está com nós. Porque a Bíblia diz que mesmo ele voltando para a mesma situação, para o mesmo lugar, para a mesma vida, a gente vai ver coisas que veio para derrubar e matá-lo, mas não conseguiu fazer isso, porque Deus está. A Bíblia diz que veio o leão, não conseguiu matar. Veio o urso, não conseguiu matar. Veio o gigante, não conseguiu matar. Saul tentou matar mais de 20 vezes e não conseguiu matar. O que era isso? Deus não precisava usar profetas rodando na direção e dizer: assim diz o Senhor. Mas só dele estar vivo já era sinal suficiente de saber: Deus está comigo, Deus é comigo, aleluia. Deus ama quem tem memória para se lembrar de quem era e de quem é hoje. Deus está dizendo: você quer duvidar do meu cuidado na tua vida? Mas se lembre que você não estaria nem aqui se não fosse a minha mão sobre você, o meu cuidado sobre você. O céu tem sustentado. Glória a Deus, aleluia. Mas ele não sofreu, não, irmão, sofreu. Porque crente também sofre.
também passa a luta, também passa a prova. E a gente vai ver no livro de Salmos ele mostrando o seu sofrimento, porque o livro de Salmos é exatamente isso: orações, louvores entoados ao Senhor. E lá a gente vai vendo Davi rasgando a sua alma e chorando em muitos dos momentos da sua vida. Em um dos salmos ele escreve assim: Senhor, até quando? O meu leito já está encharcado de tanto que choro. Até quando, Senhor, os meus inimigos triunfarão contra mim? E a gente vai vendo ele derramando a sua alma, chorando diante do Senhor, triste, angustiado, porque de fato Saul estava atrás dele, ameaçado. Só que a gente vai vendo ele escrevendo salmos dizendo assim: me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Irmãos, quem de nós ameaçado de morte conseguia dormir? Só que Davi já estava dizendo assim: me deitei e dormi, porque eu, na minha situação, nem dormir conseguia. Então glória a Deus porque eu dormi, e glória a Deus porque eu acordei, porque é Ele quem tem nos sustentado. Ele também escreveu salmos dizendo assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Aleluia. Com laço. E dizia assim: como um passarinho sai de uma gaiola, assim a minha alma escapou. O laço se quebrou e eu escapei, porque o meu socorro e o teu socorro está na mão do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele sofreu, mas ele também salmodiou na presença de Deus. Só que ele foi perfeito na sua caminhada, sempre foi santo, sempre foi bom, sempre foi justo. Não. Davi pecou e pecou feio. Errou e errou feio. Só que quando Saul pecou, a Bíblia diz que o Senhor o rejeitou. Mas e por que quando Davi pecou, a gente não vê o Senhor falando isso com Davi? Quando a repreensão bateu com Saul, que o Senhor testou ele, mandou ir para a guerra, destruir tudo, e a parte do despojo ele não destrói, e Samuel vai lá perguntar, e ele diz: não, foi para oferecer de oferta na casa do Senhor. Não, sabe aquele tipo de pessoa que morre, mas não reconhece que está errado? Não, ninguém viu, não aconteceu nada. Aquele tipo de pessoa que vai botando tudo para debaixo do tapete. Vai botando tudo para debaixo do tapete. Só que Davi, quando a repreensão bateu, ele não fingiu que não era com ele. Ele não botou debaixo do tapete, não botou a culpa em A, em C, em B, não. Quando a repreensão bateu, ele disse assim: pequei, Senhor, e foi contra ti que eu pequei, mas me perdoa. Crie em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Deus trabalha com sinceridade, e quem confessa e deixa alcança misericórdia. Tem perdão e misericórdia nessa noite para quem confessa e deixa. Confessa e deixa, confessa e deixa. O céu não rejeita um coração arrependido, um coração quebrantado. E o que é o quebrantado? Quebrantado é aquela coisa que dá para moldar, sabe? Dá para mudar de lugar, consegue. É mole, é bom de lidar. Quando é duro, não vai, não entra, não toca. Mas o quebrantado, ele é manuseável. Aleluia. E o oleiro, ele gosta de gente manuseável. Ou seja, Deus, eu estou precisando melhorar mesmo. Me melhora, Jesus. Deus, se o Senhor não chegar aqui, eu não vou conseguir. Me ajuda. O céu gosta de gente como um Paulo. Miserável homem que sou. Quem me livrará da morte dessa carne? Porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Aleluia. Imediatamente o céu diz assim: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. Paulo, ele era tão quebrantado, irmãos, que
ainda ele não saiu cantando vitória, assim, se achando. Mas ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Oh, glória a Deus. Aleluia a Deus. Combati, ele diz assim: venci tudo, fui forte o tempo todo, eu, crente demais. Não, ele disse assim: combati o bom combate, ou seja, enquanto tinha guerra eu estava lá lutando. E se a gente for fazer uma retrospectiva, ele podia dizer assim: combati o bom combate, ou seja, o barco quase virou, mas não virou. Fui mordido por uma cobra, mas não morri. Fui açoitado, perseguido, duvidaram do meu ministério, falaram mal de mim, mas eu guardei a minha fé. Aleluia. O céu não quer que você seja forte o tempo todo, que você vista uma capa de homem forte, de mulher forte. O céu só quer que você não desista da guerra. Mesmo fraco está lutando, mesmo sem força está indo para a igreja, mesmo sem vontade está orando, mesmo sem força está buscando ler Bíblia. Deus está dizendo: eu sei que você está em guerra, mas eu não te autorizo a desistir, porque no final eu vou dizer para os fracos: mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Deus não disse forte, você não negou meu nome. Deus disse mesmo que tinha pouquinha força, mesmo se arrastando, mas não negou o nome dele. Estava na guerra, não desistiu da luta. Oh, glória a Deus. E aí, irmãos, ele confessa. E Jesus, ele falou muito forte acerca disso, porque no templo, quando ele chega, as pessoas viviam uma religiosidade muito grande. Eles oravam nas praças. Só que a intenção deles era errada, porque não é que a gente não possa orar nas praças, mas eles oravam com a intenção do que os outros vissem eles, o que os outros aplaudissem eles. Eles davam esmola para que os outros vissem que eles estavam dando esmola. Então eles faziam para os outros verem. Então eles faziam de fora para dentro. E aí Jesus vem e ele começa a condenar isso. O que? Ele condena a aparência de quem parecia que era, mas não era. E aí eles não entendiam, porque Jesus chegava assim em gente que nem prestava para a sociedade. E a Bíblia diz que ele sentava e começava a almoçar com eles. E alguém questionava assim: mas como é que tu, sendo tão justo, tão santo, senta com um pecador, com um publicano? Aí Jesus diz assim: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Não necessita de médicos sãos, e sim os doentes. E aí eles condenavam Jesus, porque Jesus, irmãos, não tinha aparência. Ele não tinha porte de filho de rei, não tinha roupa de filho de rei, não tinha espada de rei. Ele veio como servo. E a Bíblia ainda diz que nele não havia aparência nenhuma, mas carregava a presença mais gloriosa que já passou nessa terra. Então, quando ele chega no templo, ele começa a ensinar um evangelho totalmente diferente do que eles estavam acostumados. E ele começa a dizer assim: vocês, quando forem orar, não façam como os hipócritas que fazem para ser visto, mas vocês, quando forem orar, entra no quarto e fecha a porta, e o Pai que vem secreto, e o Pai que vem oculto, ele vai te recompensar. Quando vocês forem jejuar, não desfigurem o seu rosto para alguém ver a tristeza e dizer: olha como ele jejua. Não, lava o rosto para ninguém saber que você jejua. E o Pai que vê no secreto, o Pai que vê no oculto, te recompensará. Quando vocês derem esmola, não falem uma mão aquilo que fez a outra, não. E o Pai que vem oculto em secreto te recompensará. Jesus, ele veio ensinar para quem vivia Deus de fora para dentro como era viver Deus de dentro para fora, como era viver a verdade de Deus. E alguém pergunta: onde é que eu devo adorar? Eu adoro no monte, eu adoro no templo. Aí Jesus disse assim: eis que chegou a hora em que os verdadeiros
como, vem para a igreja como, mas por dentro está vazio, está frio, não sente a presença, não sente o impacto sobrenatural dele no dia a dia. Mas quem sabe como é viver Deus de dentro para fora, nunca vai se sentir só, porque no meio de um deserto árduo tem uma presença de dia e tem uma presença de noite. Não precisa mostrar para ninguém precisa ver, só que quem carrega a presença de dentro para fora sabe. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém acessa, mas o Pai que vê no off, no secreto, no particular, está contemplando a caminhada dos verdadeiros. E a pergunta é: será que nós estamos sendo parecidos com Davi, segundo o coração de Deus? E eu já disse aqui, ele não foi forte, ele não foi perfeito, ele não foi bom da coisa, ele pecou, só que ele foi sincero, verdadeiro. E a pergunta do céu para nós é: será que você está me dando a sua verdade? Aleluia. Ou você está me dando a sua religiosidade, o seu costume, aquilo que nós estamos acostumados a fazer? Estamos acostumados a ir para o culto, estamos acostumados a falar como crente, estamos acostumados. Ou será que a gente está orando porque a gente está acostumado a orar, lendo Bíblia porque a gente está acostumado a fazer? Ou a gente conhece como é viver Ele de verdade? O céu nos convida a viver Ele de verdade, só que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E a pergunta é: qual foi a última vez que a gente sentiu Ele de verdade? Sei lá, no quarto, na igreja, em algum lugar. Mas quando a gente fez uma oração de verdade: Deus, eu estou sem força, não estava com vontade, mas eu vim porque eu quero viver a tua vontade. Aleluia, Deus. E Davi tinha muito disso, porque antes dele ir para a guerra, ele perguntava assim: Deus, eu devo ir? Aí às vezes Deus falava assim: vai, porque eu vou te dar a vitória. Mas em alguns momentos Deus falava assim: não vai não. E ele não ia. Isso é viver na vontade de Deus. E só quem já viveu na vontade de Deus sabe como é bom. Mas também quem já viveu fora da vontade dele sabe como é ruim. Pode estar tudo dando certo do lado de fora, as coisas podem estar fluindo uma maravilha, pode estar feliz do jeito que quiser, mas dentro do coração sabe, está tudo bom, mas se Deus não está prestando nada. Agora quem está na vontade dele pode dar tudo errado, fechar tudo que é porta, o negócio ficar estreito, mas só de estar sentindo ele queimando de dentro, está dando tudo certo. E por que está dando tudo certo? Porque o céu está do lado de dentro. Então que nós venhamos refletirmos se nós estamos dando a verdade aos céus, ou se nós estamos vivendo de aparência na presença dele. Porque Deus não precisa de nós, mas a gente precisa dele. E a Bíblia não diz assim: Deus chegará a vós e aí depois você se achega a ele. Não. Ele não precisa. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Aleluia, Deus. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu serei achado de vós. Ele diz na sua palavra. E se a gente buscar de todo o nosso coração, ele vai nos responder de novo, nos renovar de novo, agir em nosso favor de novo. Que venhamos fazer de coração, porque se a gente fizer de coração, o céu não rejeitará. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade e que nós possamos refletir nessa palavra.
palavra e levar para casa. Porque Deus é aquele que não fica aqui quando a porta fecha, mas Deus é aquele que vai para